Você acha que a Globo acerta, primeiro, em chamar Pablo Marçal e, em segundo, em colocar regras mais rígidas para ver se eles respeitam o eleitor? Pablo Marçal, por estar em um partido pequeno, não tendo representação no Congresso, ainda assim foi convidado pela Rede Globo para o debate de hoje. O debate da TV Globo para os candidatos à Prefeitura de São Paulo acontecerá hoje, dia 3 de outubro, após a novela Mania de Você. Com o objetivo de evitar conflitos, a emissora estabeleceu regras rigorosas, como a possibilidade de cortar som ou até expulsar candidatos que desrespeitarem as normas. Participarão candidatos que representam partidos com pelo menos 5 parlamentares no Congresso ou que atingirem 6% nas últimas pesquisas. Não haverá plateia e o jornalista César Tralli será o mediador. A Globo diz que foram convidados partidos com representação no Congresso de no mínimo 5 parlamentares, além de candidatos que tenham alcançado pelo menos 6% das intenções de voto na última pesquisa Quest, que foi divulgada ontem. Então, eles usaram isso como parâmetro, a última pesquisa Quest, e também os candidatos que têm representação, que estão num partido com representação no Congresso. E eles também excluíram quem tinha impedimentos judiciais. E com esse critério da pesquisa Quest, Pablo Marçal entrou no debate. Você acredita que a Rede Globo está utilizando da publicidade, do alcance do candidato Pablo Marçal para elevar a sua audiência? Durante o debate da TV Globo, apenas um assessor poderá acompanhar o candidato dentro do estúdio e ele não poderá se manifestar nem circular pelo estúdio, senão vai ser advertido. Em caso de reincidência, o acompanhante será retirado do estúdio e o candidato que está sendo assessorado punido com a perda de 1 minuto. Eles vão fazer também essa punição no tempo do candidato. Então ele vai perder 1 minuto nas considerações finais. Durante todo o debate, nos intervalos, os candidatos deverão permanecer em seus lugares. Eles não vão poder sair dos seus lugares. Nos intervalos, os assessores poderão se deslocar para conversar com os candidatos. Não vai ser possível filmar ou fotografar dentro do estúdio, sem autorização, e também não vai ser possível fazer as lives durante o debate e os intervalos. Se o candidato não cumprir as regras do debate e desrespeitar os seus concorrentes, o mediador poderá interrompê-lo, cortar o seu som e dar ao candidato uma advertência. Na primeira, o candidato perde 1 minuto das considerações finais. Logo na primeira advertência, ele já perde tempo. 1 minuto. Na segunda advertência, ele fica sem as considerações finais. E na terceira advertência, o candidato vai ser expulso do debate da TV Globo. Essa é a primeira vez que um debate da TV Globo prevê uma possível expulsão. Não tinha isso antes. Outra coisa, pessoas armadas não vão poder nem entrar na emissora. Não é que não vão poder estar no estúdio. Não vão entrar nem na emissora. A regra é diferente do que aconteceu em outros debates nessas eleições municipais. Olha só que interessante, hein, Josias? Temos aí várias novidades. A primeira delas, a primeira vez que um debate da TV Globo prevê a expulsão dessa maneira. E vai ser na terceira advertência. E além de eles perderem o tempo, vão somando as advertências na terceira, tá fora do debate. A expulsão, ou a perspectiva de expulsão, a possibilidade de expulsão, se tornou um imperativo diante de uma campanha em que o Vale Tudo se mostrou de uma forma muito intensa, né? Nós discutimos muito aqui, você se lembra, Fabiola, se era correto ou não incluir esse Vale Tudo, personificado no Pablo Marçal, como participante de debates, né? Alegava-se, algumas pessoas alegavam, que incluir o Marçal no debate é oferecer palco para o Vale Tudo. Ocorre que esse argumento ele é meio falacioso, porque o Marçal já tinha ocupado a cena quando ocorreu o primeiro debate. Ele já estava acima dos 2 dígitos nas pesquisas. Então, quem credenciou o Pablo Marçal para participar dos debates foi o eleitor, né? Ignorá-lo não faria com que o candidato deixasse de existir, mas poderia dar ao fenômeno uma visibilidade menor, portanto, impedindo ou dificultando o trabalho do eleitor de ter conhecimento do que está diante dos seus olhos, né? E a superexposição dos debates, das notícias que passaram a ser veiculadas sobre o personagem, as determinações da justiça eleitoral, todos os procedimentos que envolvem ou passaram a envolver o personagem desde então, desde que ele passou a ter mais visibilidade, inclusive por conta dos debates, isso deu ao eleitor uma noção bastante próxima da realidade. Hoje ninguém pode ignorar o Pablo Marçal e há à disposição informações suficientes para formar uma posição sobre ele. Se ainda assim o eleitor fizer a opção pelo Pablo Marçal, é um direito do eleitor. Como dissemos aqui, o eleitor tem a palavra final, né? Então acho muito acertada a decisão da TV Globo de incluir o Pablo Marçal no debate. Deve incluir também, se a régua
recuar até os 6% na pesquisa, talvez inclua até o Datena também, né? E esse debate ele terá uma importância capital nessa disputa, porque todos tiveram, evidentemente, aliás, tivemos um recorde absoluto de debate, nunca vi tanto debate em quase 40 anos de jornalismo, nunca vi tanto debate como o que ocorreu agora na cidade de São Paulo. E foi bom que isso ocorresse. Vamos agora ao 11º. E esse 11º ocorre a 3 dias do encontro do eleitor com a urna, numa disputa acirradíssima, em que há um grande número, 1/3 do eleitorado, ainda indeciso, ainda cogitando mudar de opção. Então, daí a relevância desse debate. Bom que as regras sejam rígidas, bom que os candidatos mais bem postos, todos eles, inclusive o que opta pelo Vale Tudo, seja incluído, e o que se espera é que, se for necessário, que as regras sejam cumpridas, né, Fabíola? Porque o Marçal, ontem, saindo lá do debate UOL Folha, ele já insinuou que pode reservar a esse último debate, antes da eleição, alguma surpresa. Ele como que insinuou que no dia seguinte não vai haver mais propaganda de rádio e televisão, como a informar que ele prepararia alguma surpresa para esse debate que não poderia ser depois desmontado, ou que seria mais difícil desmontar, uma vez que os adversários não contariam mais com o antídoto da propaganda eletrônica, né? No próprio debate, o UOL Folha, ele voltou a insinuar que o Guilherme Boulos seria consumidor de cocaína, mencionou um hospital no qual o Boulos teria sido internado, e o Boulos já desarmou a trapaça e disse: olha, 19 anos, tive depressão, me internei no hospital e estou antevendo aqui a armadilha do Pablo Marçal, já estou desmontando agora. Então é um personagem capaz de tudo. Ele pode chegar a esse último debate e vir com uma trapaça como essa. Agora, aí resta esperar que as regras sejam cumpridas, né? O jornalista que vai mediar é muito preparado, o Trali, e tem condições de fazer essa mediação e assegurar o cumprimento da regra. Eu acho muito interessante, eu quero ver como é que vai ser o Pablo Marçal na TV Globo, mas há toda essa discussão, né? O Pablo Marçal, será que vai na TV Globo? E essa decisão da TV Globo de chamar Pablo Marçal vai mais ou menos na mesma linha da decisão do UOL e da Folha, né, Raquel? Ele figurando ali nas pesquisas de intenção de voto, no Datafolha, a gente usou o recorte do Datafolha, e o Marçal tá em 3º no Datafolha, e por isso foi chamado, e a TV Globo usou esse mesmo recorte, só que usando a pesquisa Quest, que saiu ontem. Só que chama a atenção a rigidez do debate diante dos últimos acontecimentos. E a TV Globo indo na mesma linha do que aconteceu na TV Record. A TV Record teve muitas regras bem rígidas, com corte de tempo. Por exemplo, nós não tivemos esse corte de tempo ontem no nosso debate, a TV Globo vem com isso. E isso deixa eles bem assustados, né? Ao tomar uma advertência. Então, assim, ele pega e perde tempo e ainda com a possibilidade de ser expulso. Deixe seu like, deixe um comentário, compartilhe esse conteúdo.